Hoje nós vamos falar sobre a rotina diária do concurseiro que daqui a pouco vai ser aprovado. Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Eu sou o professor Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Hoje eu quero conversar com você sobre a rotina diária de um concurseiro. Concurseiro é o sujeito que resolveu estudar para concursos, decidiu que quer ser aprovado, quer se tornar um servidor público. Essa criatura precisa ter uma rotina estabelecida. Ela precisa ter um dia a dia previsível e bem planejado para que ela possa render bem nos estudos e possa, consequentemente, alcançar os seus objetivos no menor tempo possível. É justamente sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui. O que é que você precisa, então, saber sobre a rotina diária de um concurseiro? Primeira coisa, você precisa saber que você precisa ter uma rotina diária. E eu não estou falando aqui apenas do seu planejamento de estudos, não estou falando só do que você vai estudar naquele dia e que horas você vai estudar, mas de um planejamento de toda a sua rotina, de todo o seu dia, de tudo que você vai fazer. Isso é um aprendizado para a vida, não é só para o tempo que você está estudando para concursos. Depois que você se tornar servidor, for trabalhar, for desenvolver outras coisas, outros projetos, outras habilidades, você vai precisar ter rotinas sim. Isso é o que as pessoas produtivas fazem, tá? Então você vai planejar todo o seu dia. Existem N ferramentas que você pode usar para isso, tem vários aplicativos aí, calendário do Google e tal. Eu acho o calendário do Google muito legal porque você tem aplicativo no celular, você consegue achar em qualquer navegador, vai estar tudo integrado, tudo bonitinho, e eu recomendo que você utilize tanto a ferramenta de compromissos quanto a ferramenta de lembretes e de tarefas. São ferramentas diferentes, é importante você saber a diferença de cada uma delas, tal. Posso até gravar um vídeo sobre isso depois, comenta aqui embaixo se você está afim de entender como é que esse negócio funciona, que ajuda realmente na produtividade, tá? Mas utilize tanto a função de compromisso quanto a função de lembrete e de tarefas. Eu, na minha rotina diária, costumo colocar como tarefas tudo que eu preciso fazer. Não apenas as coisas de trabalho, não apenas as coisas de estudo, mas as questões de casa, né, trabalhos domésticos, qualquer coisa eu coloco lá que eu preciso fazer. E tem uma razão, a galera da PNL explica e tal, que é importante você fazer isso. Porque existe um mecanismo de satisfação, um mecanismo bioquímico lá dentro do seu cérebro, que ele dispara quando você marca um check, quando você risca o que você já fez, quando você registra lá que você cumpriu aquela tarefa. Então, quanto mais você conseguir decompor as tarefas que você tem ao longo do seu dia, melhor. Então, lá nos seus estudos, você dá, beleza, hoje eu quero estudar um PDF de Direito Constitucional. Primeiro, não coloca um PDF, coloca qual é o PDF, qual é o tema. Ah, hoje eu vou estudar, então, a aula de Direitos e Garantias Fundamentais, parte 1. Aí você coloca lá, estudar PDF, Direitos e Garantias Fundamentais, parte 1. Só que veja, no PDF você tem tanto a parte teórica quanto os exercícios. Então já dá para você decompor esse estudo aí. Então você pode colocar lá, estudar a teoria, Direitos e Garantias Fundamentais, parte 1. Resolver exercícios, direitos e garantias fundamentais, parte 1. Então você já decompôs aí em 2 tarefas. E assim você vai fazendo ao longo do seu dia, vai decompondo essas tarefas tal, e quando você sempre planejar, você vai ter uma lista grande lá de tarefas, e para cada pequena coisa que você fizer, você dá um check, você marca lá que fez, e isso dá uma satisfação, dá uma motivação, né, traz uma certa recompensa ali, tá? Beleza, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter uma rotina, e essa rotina precisa ser planejada. Eu vou dar aqui algumas sugestões de rotinas e de práticas para você encaixar ao longo do seu dia, que costumam funcionar. Eu já li vários relatos, inclusive livros sobre isso e tal. Eu acho meio chato esse negócio de você... o livro de autoajuda que vai te dizer que você precisa acordar a tal hora, e a rotina dos grandes executivos de multinacionais, não sei o que e tal. Você precisa ver o que é que funciona para você. Agora, para você conseguir chegar no que funciona para você, você tem que testar coisas diferentes. Então eu vou trazer aqui coisas que funcionam com várias pessoas, que funcionam comigo, que funcionam com outros concurseiros, e você vai testando e incluindo isso ao longo da sua rotina e ao longo do seu dia, tá? Primeira coisa é a hora que você vai acordar. Eu não quero dizer aqui que você tem que acordar 5 horas da manhã. Não é isso. Agora você tem que decidir que horas você vai acordar, meu amigo. Não é compatível com a vida de um concurseiro você não ter despertador. Não ter despertador é incompatível com a vida de um concurseiro. Concurseiro tem que ter despertador, tem que ter hora para acordar. Ah, professor, mas eu prefiro estudar até tarde da noite, pai, dormir mais tarde, isso aqui. Beleza, decide acordar 8, 9, 10 horas da manhã que seja. Calcula a quantidade de horas que você vai dormir e decide. Eu vou acordar essa hora aqui. Depois disso, você precisa decidir o que é que você vai fazer assim que acordar. Logo quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Ah, eu levanto, eu vou no banheiro,
banheiro, eu bebo um copo d'água. Ok. E a partir daí, então, você vai fazer o quê? Eu vou tomar café da manhã. Põe lá no seu planejamento. Eu vou exercer, e fica a dica aqui, um momento de espiritualidade, um momento de engrandecimento, um momento de agradecimento. Independentemente da sua fé ou da falta dela, você pode separar um momento, não precisa ser muito tempo, mas um momento de introspecção, um momento de reflexão, uma meditação para quem gosta, né, um momento de oração para quem é religioso, ou enfim, a prática que você considerar mais adequada. Quando eu fazia curso pré-vestibular, um professor falou isso numa aula uma vez, que a gente deveria dar uma atenção à nossa prática espiritual e tal. E eu fiquei achando aquilo meio exagerado, assim. Eu fiquei, poxa, será que isso é necessário mesmo? Né? Que diferença vai fazer na minha rotina de estudos, no meu planejamento e tal? Veja bem, isso já faz muitos anos, mas hoje em dia já há estudos científicos que concluem que esse momento de introspecção, ele dá uma acelerada na sua produtividade ao longo do dia. A turma do mindfulness, né, das práticas meditativas de outras vertentes também, da yoga e várias outras, já tem evidências científicas de que isso realmente ajuda no seu dia. Então, se você é cristão, tem a prática de fazer uma oração, faça assim que acorda, nesses primeiros momentos do dia. Se você vai fazer uma meditação, faça assim que acorda, nesses primeiros momentos. E também esse início do dia pode ser útil e interessante para você separar um tempo que não precisa ser longo de desenvolvimento pessoal. É um livro que você está lendo, e eu não estou falando de lazer, não é isso não, tá? Mas é uma coisa que você está aprendendo e que não tem nada a ver com seus estudos para concurso. Você pode separar 10 minutos, 15 minutos do seu dia também para fazer isso. Pega o seu livro, abre, lê ali 2, 3, 4, 5 páginas, depois fecha e vai fazer outra coisa, não tem problema. Para quem tem aptidões artísticas, então o momento de você tocar, de você cantar, de você pintar, desenhar, seja lá o que for, né? Se aquilo ali é importante para você, você pode separar também o momento logo no começo do dia para poder fazer isso também. Depois disso, aí você tem aquela rotina ali que é muito básica, né? De café da manhã, né? Eu gosto de começar o dia já tomando um banho, né? Me dá uma revigorada, me dá energia e condições ali de me concentrar em outras coisas, então eu gosto disso também. E tem outras coisas também que as pessoas costumam fazer aí de manhã cedo, como prática de exercício físico, né? Logo de manhã cedo e tal. Eu não sei se de manhã cedo é o melhor momento para você praticar exercício, mas você tem que encaixar isso aí na sua rotina também de alguma forma. Além disso, você talvez seja um desses concurseiros que também trabalham, né? Porque tem o espécime concurseiro absoluto, né? O concurseiro dedicado, que ele não trabalha, ele está apenas estudando para concurso. Pode ser você aí que terminou a faculdade há pouco tempo e resolveu se dedicar a isso. Pode ser você que largou tudo que estava fazendo para se dedicar ao estudo para concurso, com o patrocínio aí da sua família, do seu marido, da sua esposa, seja lá de quem for. Então, beleza. Uma coisa é a pessoa que está inteiramente dedicada ao estudo para concurso e uma outra coisa na rotina diária é a vida de quem trabalha, né? De quem tem um trabalho ou até uma outra atividade, né? Quem está fazendo faculdade, outra coisa assim, e tem que dividir o seu tempo com os estudos para concurso. Quem tem o estudo dedicado tem um desafio, que é o desafio de não desanimar, especialmente quando você está sozinho. A gente está vivendo agora um momento de isolamento. Então, mesmo quem tem o hábito de estudar em bibliotecas ou em outros lugares, né, salas de estudo, que aí pelo menos no intervalo você encontra alguém, conversa um pouquinho e tal, nem isso agora está rolando. Então você tem que se contentar com a sua companhia ali, com a sua família e tal, e ficar em casa. Por outro lado, quem trabalha tem um outro desafio, que é conseguir lidar e dosar o tempo para aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Muita gente acha que não tem tempo. Mas eu trabalho 8 horas por dia, 9, 10 horas por dia. Que horas eu vou estudar? E eu sempre recomendo que você faça um scan na sua rotina, né? Então pega a sua rotina, né? Pega um papel e escreve tudo que você fez hoje. No final do dia, lá antes de dormir, tudo que você fez hoje. Fiz não sei o quê, né? Eu garanto a você que tem pelo menos umas 2 ou 3 coisas que são absolutamente inúteis, que não contribuem para o seu engrandecimento e que não são um lazer de valor e que você pode cortar da sua rotina. E você estuda 1 hora, 2 horas ou o tempo que você tiver até você ser aprovado no primeiro concurso, que vai te dar condições de ter mais tempo, de estudar melhor, de ter mais tranquilidade para você se dedicar e passar no outro concurso mais difícil depois. A vida é assim, são as condições que são postas aí pra gente. Para quem está só estudando, o equilíbrio emocional é fundamental também. Não só para quem está só, né? Quem está só estudando
tem um desafio a mais, que é o desafio de não desanimar. Porque você fica ali naquela rotina e estudar é cansativo pra caramba, né? As pessoas cansam de estudar, eu canso de estudar, você cansa, todo mundo cansa. E é uma atividade que, assim como uma atividade física, assim como uma outra habilidade que você vai desenvolver, você não começa, né, correndo a 150 km por hora. Isso não existe. Não sei se você já aprendeu a tocar um instrumento, né? Eu estudei música há muito tempo na minha vida. E você não pega um instrumento novo para aprender e você sai tocando músicas difíceis do primeiro dia. Isso não acontece. Do primeiro dia, se você conseguir tirar um som que seja minimamente agradável no ouvido, já é uma grande vitória. Eu estudei muito tempo flauta transversa, e a primeira lição da flauta é: coloque ela na boca e tente tirar um som. Aí o professor vai dizendo, ó, você sopra assim e tal, não sei o quê. E se você passar ali meia hora, uma hora, conseguiu tirar um som, já é uma grande vitória. Nos estudos é a mesma coisa. Se você nunca estudou para concurso, tá começando agora nesse negócio, não ache que você vai conseguir estudar 6, 8, 10 horas por dia. Isso não vai acontecer. Se você conseguir estudar 1 hora por dia de maneira consistente, passar uma semana, cara, você tá indo muito bem. Aí você já pode aumentar para 1h30 ou para 2 horas por dia e siga, tá? Então, no planejamento dos horários que você vai dedicar ao estudo, depois de tudo isso que você faz de manhã cedo quando acorda, você tem que levar em consideração todas essas condições que eu expliquei aqui para você. Os desafios de cada um são bem próprios, são bem peculiares. Tem pessoas que trabalham só de manhã, só de tarde, só de noite. Tem gente que trabalha de manhã e à noite. A gente tem 2 trabalhos, tem gente que não tem horário, né, que tem que trabalhar por produtividade. Então, tudo isso você vai levar em consideração na hora de planejar quantas horas por dia você vai estudar e o tempo que você vai dedicar a cada uma das matérias. Eu só quero deixar claro aqui, correndo o risco de ser repetitivo, que você precisa planejar antes do dia chegar. Você não pode decidir hoje o que você vai estudar hoje. Isso não faz o menor sentido. Você tem que decidir com antecedência. Ah, professor, que antecedência? Eu sugiro que você faça um planejamento quinzenal para começar. Talvez depois você precise mudar ele para semanal, porque vão entrar várias matérias diferentes e tal. Mas um planejamento quinzenal é muito bom para você começar. Então você vai, ó, segunda-feira é o dia que eu tenho, sei lá, psicoterapia de manhã. Então eu tenho 1 hora menos ali para estudar. Então eu vou adequar o meu planejamento para fazer desse jeito, daquele ou daquele outro. Né? Terça-feira é o dia que eu tenho um outro compromisso, tal. E aí você vai e planeja 15 dias para frente. Você já vai saber quais são as matérias que você vai estudar. Se você não planejar que matéria você vai estudar em cada dia, você vai perder um tempo enorme tentando tomar essa decisão na hora. Então você vai gastar o tempo que você deveria gastar estudando, decidindo o que você vai estudar. É que nem quando você abre Netflix e você não sabe que filme você vai assistir, aí você pega o controle remoto e fica lá, ó, olha, isso aqui parece legal, assiste um trailer, ah, isso aqui eu já assisti, pô, muito bom esse filme, hein? Aí você, né, fala ali com seu marido, sua esposa, seu namorado, olha, meu bem, olha aquele filme, eita, é mesmo. Quando você olha, ó, passou a hora que você tinha para assistir o filme, você ficou só olhando ali. Acontece exatamente a mesma coisa se você não decidir antes o que você vai estudar naquele dia, tá bom? Então, passadas as horas em que você vai estudar, é preciso tomar um cuidado muito grande com as horas de descanso e de lazer. E eu não quero defender aqui que concurseiro não deve descansar. Isso não é verdade. Inclusive, são necessários momentos de descanso dentro da jornada, né? Dentro do dia, você precisa parar alguns momentos para dar uma descansada. Agora, o momento que você descansa não pode ser igual, né, em duração ao momento que você estuda. Não pode ser assim, estudei 1 hora, vou descansar 1 hora. Pô, aí é demais, né? Agora, eu tinha um sistema de gratificação, na época que eu estava concurseiro e tal, que me ajudou. Uma coisa boba, mas que foi bom para mim. Eu sou cinéfilo, aficionado em filmes, em séries de TV, adoro, amo, gosto de analisar, de acompanhar, saber o que está rolando e tal. Assisto várias séries e filmes, tal. Enfim, eu sempre fui assim. Então o que é que eu fazia? Na época não tinha Netflix ainda, né, e outras coisas assim, né? Quando eu fui aprovado, Netflix estava começando aqui no Brasil, mas eu tinha DVDs de séries, tal, e de filmes, tal, e eu tinha uma lista do que eu estava assistindo, né? Eu tinha uma lista, ó, meu próximo filme é esse, tal, não sei o quê. E aí o que é que eu fazia? Quando eu conseguia estudar 2 horas, 2 horas e meia, eu me dava meia hora de descanso. E essa meia hora, às vezes 40 minutos, era o tempo do episódio de uma determinada série que eu estava assistindo. Então eu me dava meia hora de descanso. Aí eu ia lá, sentava no sofá, colocava minha série sem culpa, assistia um episódio, acabou o episódio, eu só ia na cozinha, enchia o copo d'água e voltava a estudar. Era isso que eu fazia.
talvez tenha alguma outra coisa que funcione para você. Talvez seja ouvir uma música, talvez seja ler o seu livro preferido, mas vai ter algum lazer, alguma coisa que vai fazer sentido para você e que pode funcionar nesse processo de gratificação para que você tenha mais motivação para estudar, para que você tenha mais energia também. Momentos de descanso são importantes na sua jornada, mas tome cuidado para não ser autocomplacente. Não fique com pena de você. Você vai se dar o descanso que você mesmo determinou anteriormente, né, no momento do planejamento. Então você determinou que quando estudasse X horas, você ia ter meia hora de descanso. Então aproveita aquela meia hora de descanso sem culpa. E quando acabar, você volta a estudar, até que chegue o momento de descansar e de relaxar um pouquinho de novo. Um outro ponto importante na sua rotina diária: refeições. Tome muito cuidado com isso, porque tem muito concurseiro que deixa a alimentação de lado, deixa a alimentação ali para o que der, termina comendo mal e isso traz prejuízo no estudo. E eu não estou falando só da energia, né, e do bem-estar que você consumir bons alimentos vai trazer, mas eu estou falando também de você ficar doente, de você passar mal, de você sentir dor de barriga. Eu acho que eu já contei lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, você está errado. Eu tô lá no @prof.paulo_guimarães. Todo santo dia tem post sobre motivação, sobre técnicas e sobre planejamento de estudos para você. Então me siga lá também no Instagram, tá? E aí eu acho que eu contei lá no Instagram essa história, que uma vez eu fui fazer prova e eu não prestei muita atenção com a alimentação. Veja, eu não tô falando de estudo não, do dia da prova. E eu passei mal no dia da prova, eu tive uma diarreia durante a prova do concurso. Ninguém merece um negócio desse, você tem que tomar cuidado com a sua alimentação, né? Se você ficar doente, cara, uma virose que você pega é um prejuízo enorme. Imagina, você pega uma virose, passa 3 dias, 4 dias sem conseguir estudar. Vê que coisa horrível, vai ter que refazer todo o seu planejamento de estudos por causa de um cuidado que você não tomou, né? Porque você não estava bem, não estava forte, seu sistema imunológico, tal, aquele negócio todo que a gente sabe como é que é. Então você é adulto, você não é mais um menino, não precisa de ninguém estar dizendo o que é que você tem que comer. Então se organize, faça refeições boas, no horário adequado, balanceadas, seguindo a sua rotina. Não dê chance ao azar, não brinque com isso. Outro ponto importante: o lazer, né? Eu já falei aqui sobre descanso, mas descanso e lazer não são exatamente a mesma coisa, né? O lazer, você ocupa a mente com uma coisa agradável para você. Eu dei aqui meu exemplo de filmes e de séries, né? Enquanto no descanso você simplesmente para, né? Você para um minutinho, você descansa, você relaxa. No lazer você ocupa a mente com alguma outra coisa. Os dois são importantes, você precisa balancear os dois também na sua rotina de estudos. Além disso, nós temos também a questão do sono. Veja, muita gente, eu já vi isso daí, né? Inclusive assim, grandes gurus aí do mundo dos concursos, dizendo que você tem que treinar o seu cérebro e o seu corpo para dormir cada vez menos e poder produzir mais nos estudos. Ó, sinceramente, na minha opinião, isso é bobagem. Você não precisa dormir pouco para poder ser aprovado. O que você precisa é dormir o suficiente e não mais do que isso. Então, olha, os médicos dizem o quê, né? A galera que escreve aí sobre sono, dizem que, olha, para a maior parte das pessoas, 8 horas de sono, né, por uma noite, isso é suficiente. Mas outras pessoas precisam dormir um pouco mais e outras com menos do que isso também. Eu, geralmente, com 7 horas de sono, eu tô bem, tô tranquilo, eu consigo, né, tocar o meu dia numa boa. E tem dias que eu quero dormir um pouco mais, porque, sei lá, tô mais cansado por alguma razão e me deixo dormir 8 horas, às vezes até um pouco mais do que isso. Você, enquanto concurseiro, enquanto alguém que está buscando um objetivo maior, não se pode deixar levar pela ideia de que você vai dormir o que for necessário e perder o controle disso. Não, você vai dormir o que for necessário, mas você vai medir suas horas de sono da mesma forma que você mede as suas horas de estudo. Tome cuidado com o tempo que você dorme, porque às vezes a gente acha que dormiu tantas horas, não prestou atenção no relógio, não viu, não sei o que e tal. E tem uma recomendação ainda para você. Existem alguns dispositivos hoje, né, para quem está com alguma folga financeira, né, mas tem aquelas pulseiras, o pessoal chama pulseira fitness ou tracking device, né, são aquelas pulseiras que acompanham o seu movimento, que contam seus passos e tal, e a maioria delas tem funções que acompanham o seu sono também.
Então, se você dormir com uma pulseira daquela, você também vai ter uma noção da qualidade do seu sono, de quantas vezes você acorda durante a noite e tal. E algumas vezes você está dormindo 8 horas ou até mais, e você acorda com uma sensação de estar muito cansado, e isso pode ser porque a qualidade do seu sono não está boa. Talvez seja até o caso de você procurar ajuda profissional, procurar um médico do sono, alguém que possa te orientar e possa te ajudar em relação a isso. Então fica aí a dica, se você puder, né, tiver condições de fazer isso, usar uma daquelas pulseiras para monitorar o seu sono também, além de monitorar a sua atividade física, né, ali ao longo do dia. Uma outra dica também que me ajudou muito na época do concurseiro, não foi ninguém que me falou isso, eu descobri sozinho, é que você pode estudar em pé de vez em quando. Né? Quando eu fico sentado muito tempo, eu fico com uma dor aqui atrás, né, dor no lombo, aqui nas pernas e tal, né? Eu fico sentindo, né, algumas dores, uma sensação de cansaço, assim. Então, quando eu estava estudando, eu comecei a estudar um tempo em pé. Eu não media não, mas quando eu começava a sentir muito cansado, eu levantava e ficava estudando em pé. A maior parte de nós não vai ter na nossa residência, no local que a gente costuma estudar, uma estrutura para você conseguir estudar em pé. Mas existem algumas possibilidades, tá? Uma das coisas que você pode fazer é colocar, por exemplo, uma caixa em cima da mesa, ou até eu já vi gente colocando até um banquinho de plástico em cima da mesa, ou um banquinho de madeira, né? Essas lojas de móveis, elas vendem sempre banquinhos de madeira dessa altura assim, ó. Muita gente usa para colocar em quarto de criança. Aqui em casa a gente tem alguns desses no quarto das crianças e tal. Você pode pegar um banquinho desse, colocar em cima da mesa, colocar o seu material, o seu computador, suas coisas em cima desse banquinho. Isso vai ajudar você a ficar mais alto. Existem suportes de leitura e suportes de notebook também, que você pode usar e que vão deixar, né, as coisas mais altas e tal. E existem também algumas soluções mais caras, né, como por exemplo, mesas motorizadas. Tem um controle lá e que a mesa toda sobe e desce e tal. Isso existe. Aqui no Brasil tem algumas, né? Eu tenho um aqui em casa, não da época que eu estava para concurso, óbvio, né? Mas porque eu uso para gravar esses vídeos que você está vendo aqui, né? Qualquer outro dia eu mostro, mas eu estou aqui em pé e tem uma mesa aqui, né? Ó, tô aqui uma mesa que está nessa altura, que tem um controle remoto, eu consigo baixar, que é a mesa onde eu costumo ficar trabalhando durante o dia. Então eu faço isso, quando eu estou muito cansado de ficar sentado, eu subo a mesa e aí fico trabalhando um pouco em pé e tal. Todos os meus vídeos eu costumo gravar em pé, né? E enfim, mas é um equipamento mais caro, talvez seja para um outro momento. Agora tem várias coisas que você pode fazer para conseguir ficar um tempo em pé enquanto você está descansando de ficar sentado. Você pode passar o dia levantando e abaixando. Se você visitar grandes empresas como Google, Apple, né, essas empresas que se preocupam com a ergonomia, de dar melhores condições para aqueles desenvolvedores, as pessoas que ficam ali muitas horas, você vai ver que quase todas elas vão ter uma mesa que sobe e desce para cada profissional. Você vai ter uma mesa com um controlezinho, ela sobe, você pode trabalhar em pé, pode trabalhar sentado e tal. E aí eu recomendo que você faça isso na sua rotina aí de estudos também, beleza? Então, essas são as minhas orientações gerais sobre rotina de estudos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E lembre-se que essas orientações e as minhas reflexões do dia a dia, o download do que está acontecendo no meu cérebro, eu entrego lá no meu canal no Telegram. Se você ainda não está lá, você também está errado. Você pode entrar lá, o link está aparecendo aqui embaixo, é o canal Fábrica de Servidores, lá no Telegram, e lá eu mando conteúdo em áudio todo santo dia, falando sobre motivação, sobre técnicas de estudo, e eu costumo lá também compartilhar histórias de aprovação de outras pessoas, de amigos meus, pessoas que eu conheço, e de pessoas que também me mandam seus relatos, e eu narro esses relatos em áudio lá, para trazer alguma motivação para a sua vida também, tá? Então deixe de se inscrever lá no canal Fábrica de Servidores no Telegram. No mais, deixe seu like aqui, se tiver algum tema que você quer que eu trate aqui neste canal, coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, se tiver alguma dúvida sobre a sua rotina enquanto concurseiro, coloca aqui também e a gente vai conversando. Meu nome é Paulo Guimarães e eu ajudo pessoas normais como você a conquistarem uma vaga no serviço público sem sofrimento. Grande abraço, sucesso e até a próxima!